No início da manhã. Ontem à noite, o Senado aprovou o projeto que criou mecanismos para conter o crescimento de benefícios fiscais e gastos com pessoal, quando as contas públicas estiverem no vermelho. E a proposta de emenda constitucional, que trata do abono salarial, dos supersalários do serviço público e do Fundo para a Educação Básica, Fundeb. Os senadores mantiveram os textos aprovados na Câmara. No trecho que trata do Fundeb, de financiamento da educação básica, a PEC destina até 10% do repasse para a educação de tempo integral, limitado ao ano de 2025. A proposta inicial era de 20% por tempo indeterminado. Essa medida não representaria um corte direto de gastos, mas permitiria ao governo ter liberdade para remanejar recursos. No trecho da PEC sobre os supersalários, o Congresso ficou contra a proposta do governo de incluir verbas indenizatórias no teto salarial, que no ano que vem será de R$ 46.300 por mês. E decidiu que nada muda nos supersalários até que deputados e senadores votem um projeto de lei que indique quais ganhos devem compor o teto. O Senado confirmou a votação da Câmara que restringe o abono salarial, uma espécie de 14º salário pago a trabalhadores de baixa renda. Hoje, ele beneficia quem recebe até 2 salários mínimos. A nova regra estabelece um limite de R$ 2.640. Esse teto será corrigido apenas pela inflação, até que represente um salário mínimo e meio. Hoje, os senadores aprovaram um projeto que trata do salário mínimo. Concordaram com a mudança no reajuste anual, que será feito de acordo com as mesmas regras fiscais que valem para as demais despesas públicas. Na prática, a alteração vai reduzir o ganho real do mínimo. No mesmo projeto, o governo propôs mais rigor para conceder o BPC, benefício de prestação continuada, pago a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. Numa tentativa de conter o aumento do número de beneficiários, a equipe econômica queria que a concessão do BPC levasse em consideração a renda de cônjuges, mesmo que não vivessem juntos, e também de irmãos, filhos e enteados que moram na mesma casa. Deputados e senadores retiraram do cálculo a renda do cônjuge que não mora na mesma casa. Hoje, os senadores pediram para que seja retirada do texto a limitação do pagamento do BPC a quem tem deficiências consideradas moderadas ou graves. O governo se comprometeu a vetar a medida. Com isso, segue como é hoje. Tem direito ao BPC toda pessoa com deficiência. Durante a discussão no plenário, o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, do PL, criticou o pacote fiscal do governo. Nós temos uma oportunidade de fazermos um ajuste fiscal para estabilizarmos a economia brasileira, para preservarmos o poder de compra dos mais pobres, para preservarmos a integridade da economia do nosso país, mas estamos fazendo aqui uma situação para endurecer, estamos temperando o processo, para dar uma satisfação e postergando a crise. Mas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, do PT, disse que as medidas preservam os ganhos do salário mínimo e combatem fraudes. O PT orienta com muito orgulho o voto sim em nome do acordo que preserva o direito das pessoas com deficiência, mas, sobretudo, para acabar com as faltas do BPC e continuar a recuperação do poder de compra do salário mínimo. Depois de 3 horas de discussão, os senadores concluíram a votação do pacote fiscal do governo. Os projetos de lei foram a sanção do presidente Lula e a emenda à Constituição foi promulgada em seguida numa sessão do Congresso. Declaro promulgada a emenda constitucional número 135 de 2024. No discurso, Rodrigo Pacheco disse que o Congresso mostrou compromisso com a responsabilidade fiscal. O fato é que a responsabilidade fiscal se consolidou como um imperativo nacional. E nessa medida, o princípio de que o parlamento jamais irá abdicar, menos ainda em tempos de cenários econômicos desafiadores, como é o tempo presente. Enquanto os senadores concluíam a votação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falava sobre o pacote em um café da manhã com jornalistas. Haddad minimizou o impacto das mudanças feitas pelo Congresso e negou que elas tenham desidratado as medidas para conter o gasto público. O cálculo inicial era de uma economia de 72 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Esses ajustes que foram feitos pela de redação
eles não afetam o resultado final. Eles mantêm na mesma escala, na mesma ordem de grandeza, os valores que foram encaminhados pelo executivo. É um caminho além. Então, revisamos a conta com base na votação do Congresso. E vocês vão verificar que não houve desidratação no nível que se imaginava. A luz do que a Câmara aprovou, o número está bastante próximo. Haddad voltou a defender uma revisão permanente dos gastos públicos. Eu gostaria de saudar uma prática que eu defendo que seja permanente. Uma prática permanente. Eu acredito que o executivo, em qualquer esfera de governo, seja uma prefeitura, seja um Estado, ele tem que ter como prática a revisão de gastos. Isso não pode ser uma coisa assim, agora nós vamos começar a fazer isso. Isso tem que ser uma rotina. À medida em que o governo atinge um consenso em relação a uma medida, na minha opinião, ela tem que ser mudada. Se ela vai ser considerada eficiente ou não, o que será? Porque tem muita coisa para O Congresso entra de recesso amanhã. Apesar do esforço concentrado desta semana, deputados e senadores vão para as férias sem votar o orçamento do ano que vem. A votação ficou para fevereiro. O projeto que muda a Previdência dos militares também só será votado em 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que o Banco Central atue para buscar um equilíbrio na cotação do dólar no Brasil.